estou diretora de atenção básica no momento. Vim para a atenção básica há 1 ano e 10 meses, mais ou menos. Estava fora da rede, embora eu era funcionária, mas estava fora da estratégia. Meu início de exercício profissional, ele foi na medicina geral e comunitária, lá em 80 e pouco, que era, né, um embriãozinho, né, para a gente estar hoje aqui com essa, agora tão assim, encantada medicina, que a gente tem medicina de família, né? Quando ela virou, né, para o Ministério da Saúde, importante, né? Então foi aonde houve a necessidade de que a gente colocasse o programa aí, né, no ar, né, conseguisse capacitar profissionais para tal, mas nós já éramos assim o início, né, dessa história na geral comunitária, que tínhamos essa mesma visão da saúde da família, mas não éramos muito compreendidos, não. Inclusive dentro da própria nossa categoria médica, né? Quando a gente dizia que a gente era médico geral comunitário, todo mundo ficava, quem é esse? Né? O que é que ele faz? Ou pior. Né? Isso. Pior, foi para lá, né? E depois, né, de mais ou menos 10 anos, né, que a gente tinha, pouco mais, uns 15 anos depois, acho que uns 12 anos depois, a gente viu o Ministério da Saúde querendo pegar esse programa e colocá-lo, então, como sendo a salvação do nosso sistema de saúde. A verdade é essa, né? Minhas companheiras entrando, né? Elas são supervisoras, né, da nossa atenção básica aqui. A nossa atenção básica está dividida em 7 regiões de saúde e a gente tem, então, um supervisor para cada região de saúde. Então, temos supervisores gerenciais e temos 2 supervisoras. Uma delas é a Márcia, que é assistente social, que é a nossa supervisora especializada por conta dela ter o olhar, né, da assistência social. Nos ajuda muito. A gente trabalha muito em cima, né, de solicitações que vêm de Ministério Público, que vêm de Defensoria Pública. Então, é um grande trabalho que o nosso departamento tem, paralelo ao que a gente já tem, que é ver todas as situações, né, que a gente vê aí da nossa população de extrema, né? Estão sempre em risco, né? Em risco e vulnerabilidade. Então, a Márcia e a Vânia, que não tá aqui, são que nos ajudam bastante, né, a entrar dentro das nossas comunidades para ver isso. Então, vamos lá. Vamos para o seguinte. Infelizmente, em janeiro de 2011, precisamente no dia 11 de janeiro, na madrugada de 11 de janeiro para 12, nós fomos surpreendidos com essa situação. Pode passar, querido. Então tá aí a historinha. O maior desastre natural do Brasil. Isso foi levado em conta devido à quantidade, né, que houve, o estrago que houve, né, tanto na parte que a gente viu de meio ambiente, como de perda de vidas e o espaço que ocorreu isso, onde o espaço que ocorreu isso. Então, foi considerado, abateu-se sobre a região serrana do Rio de Janeiro a maior catástrofe natural da história do Brasil. 7 municípios foram atingidos, aí nós incluídos: Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo, Bom Jardim, São José do Vale do Rio Preto, Sumidouro e Areal. Essa é uma foto de Areal. Areal teve sorte nisso tudo, porque a catástrofe, quando chegou, começou lá em Nova Friburgo, me parece que em torno de 8 a 10 horas da noite. E aí ela veio, né, chegou em Teresópolis um pouco depois e nos surpreendeu aqui em torno de 2 horas da manhã. Então, 2 horas da manhã, o Vale do Cuiabá e aquela parte toda que vai ali para Teresópolis, daquela estrada que vai daqui de Itaipava para Teresópolis, que é a Estrada do Gentio, né? E ali a Estrada das Arcas, Lajinha, aquilo virou um mar. Virou um mar, foi tão... Eu acho que é melhor, né? Pra vocês verem melhor.
Tá melhor assim? Melhor. Tá. Areal, que é um município que fica aqui depois da gente, ele teve um pouco mais de sorte, porque isso chegou lá, era em torno de 10 horas, 11 horas. E eles tiveram tempo, então, de avisar a população para sair das margens do rio. E aí eles não tiveram perdas de vida. Tiveram um pouco de inundação, mas eles não tiveram perda de vidas humanas, né? Vamos lá. Aqui é Bom Jardim, também é uma... Já é o pessoal trabalhando. Aí São José do Vale do Rio Preto, que já pertenceu a Petrópolis, né? Já foi distrito nosso, que emancipou-se e hoje é um município independente. Sumidouro e aí Teresópolis, né? Aqui não dá para ver, mas aqui nós temos assim verdadeiras, como se fossem assim, fissuras, né? Assim, que a gente tivesse... a pedra foi toda raspada e aquilo veio tudo de uma vez, né? Aí um prédio, como ficou em Nova Friburgo, hoje a gente vai em Nova Friburgo e ainda vê não essa situação. E aqui então, nosso Petrópolis Itaipava, já pela manhã. 6 horas da manhã, a água aqui em Petrópolis, aqui em Itaipava, estava no telhado desses lugares que eu falei para vocês que era Lajinha, onde a gente tem até uma unidade de saúde, Cuiabá, aqui é a Boa Esperança, que é onde nós perdemos uma unidade, e é exatamente o início do Vale do Cuiabá, onde houve a maior tragédia. Nós tivemos, assim, posso dizer que sorte, né? Mas essa situação acometeu Petrópolis de forma setorizada. Ela ficou só ali naquele pedaço do Vale do Cuiabá e ali no pedaço ali da Lajinha, né? Que é essa estrada que vai para Teresópolis. Aquela parte ali toda ficou inundada. A grande dificuldade que a gente teve nesses momentos, logo assim pela manhã, foi fazer contato chegar a essas áreas, porque ficou completamente inacessível a chegada a esses locais. Então tentávamos conversar e aí já tinha chegado a Defesa Civil, mas a grande dificuldade na madrugada de chegar para fazer o resgate, para poder fazer o socorro às pessoas, é que todos os caminhos eles ficaram completamente inacessíveis. A gente não conseguia passar. As barreiras eram tantas que era impossível a chegada naquele momento. Então, aí começou a chegar, né? Olha só, isso aqui é o Vale do Cuiabá, lá no começo, que veio descendo tudo aqui. Era uma vila de casas aqui, por volta das 2 horas da manhã, conforme relatos que a gente ouviu naquele momento. As pessoas, alguns foram para cima de árvores, conseguiram até... Agora, outras famílias inteiras se perdeu tudo. Então, foi tudo arrastado. Um lugar que era quase que impossível dizer que haveria uma situação dessas. Porque é um vale, né, muito bonito e que nunca, né, tinha havido na história uma situação dessa. Então, isso tudo foi acontecendo de Nova Friburgo para baixo. Então, nós recebemos aqui, como eu falei, depois os outros municípios e a gente sem tempo, que foi a maior cheia aqui, pelo relato das pessoas, foi às 2 horas da manhã. Então, impossível de chegar socorro nesse momento, de começar a mobilizar socorro por conta, então, do que estava acontecendo. Então, tá aí, ó, às 6 horas da manhã do dia 12/1, começaram os preparativos da Secretaria para atuar na catástrofe. Antes disso, era impossível transitar nas ruas da região. Foram definidos locais, recursos, convocados os profissionais de saúde. Foram realizadas 8.379 ações e 12.163 procedimentos no período de 12 a 29/1. Então, você pode voltar, querido? Então, quando chegou, assim, 6h15 da manhã, o Luiz que tá ali, que mora na região, me ligou 6h15, olha, Itaipava está debaixo d'água. A água está nos telhados. No centro de Petrópolis era impossível a gente imaginar isso, porque no centro de Petrópolis a gente não teve a dimensão do que estava ocorrendo aqui. Nem só a gente lá, até as pessoas aqui que trabalham nesses nossos shoppings,
elas não tinham a dimensão ainda do que estava acontecendo dentro do Cuiabá, que era ali próximo. A gente, quando começou a transitar, a gente começou a procurar água e como é que a gente ia almoçar, né? Eles não tinham a menor ideia do que estava se passando já dentro do Vale do Cuiabá e dentro, né, da Lajinha, como eu falei anteriormente. Então, aqui o que aconteceu? Às 8 e pouco da manhã, como nós do departamento, quer dizer, a Secretaria de Saúde e, mais especificamente, nós do Departamento de Atenção Básica, tivemos que começar a fazer um planejamento de ação para poder fazer frente às necessidades. Então, nós montamos uma base, que foi o nosso posto de Itaipava, que é uma unidade comum, não é PSF, mas ele era ali o lugar estratégico para a gente poder, então, fazer as ações e distribuir tudo ali. Ele era ao lado do CIEP, que também estava recebendo donativos, então a gente sentou ali e começou a planejar a estratégia. Então, nós resolvemos, uma unidade que funciona de segunda a sexta-feira, nós transformamos a unidade naquele momento 24 horas, para poder, então, estar ali perto da Secretaria de Saúde, fazendo frente às necessidades que estavam ali. E pegamos todas as nossas equipes, nós começamos a fazer, então, rodízio delas, fizemos uma pauta, com todos levantamos equipes de 4 em 4 horas, e aí a gente montou essas equipes que vieram, então, atender ali em Itaipava, e ficamos até o dia 29, mais ou menos, 2 semanas ficamos, 10 dias ficamos 24 horas, depois ficamos até as 10 da noite e depois fomos diminuindo de acordo com as demandas fossem acabando. Então ali foi o polo muito importante para a gente de ação, para poder dali, então, atender as demandas necessárias. Então a gente ali tinha de tudo, porque ao lado também estava o CIEP com a Secretaria, né, de Trabalho, né, que é o CETRAC, que é a Secretaria de Ação Social, que tinha um papel muito importante nisso. Então, nós estávamos ali junto e, então, nossos profissionais interagiam ali naquele momento com a CETRAC, com a Defesa Civil, e dali nós, então, começamos a fazer atender. Então, é isso que está ali falado. Nesse período, a gente fez todas essas ações, deu mais ou menos 20 e poucas mil ações. Aí eu vou explicar aos pouquinhos como é que isso aconteceu. Próximo. Aí a Secretaria de Saúde se fez parceira de vários órgãos públicos e instituições. Trabalhou junto ao Exército, Aeronáutica, Polícia Florestal, Resgate, Ministério Público, outras secretarias do município, principalmente a CETRAC, que é a Secretaria, né, de Trabalho e Ação Social, que a gente tem aqui. Atuou em conjunto com a Coordenação de Saúde Mental, terapeutas florais voluntários, homeopatas da Rede de Saúde e com a ONG Rede de Cuidados Rio de Janeiro. Então, ali era a nossa sede, e ali a gente tinha que fazer essa coordenação, né? Nesse momento já tinha aeronaves, porque o que acontece? Por essa dificuldade de acesso, começou a chegar a aeronave, né, da Aeronáutica, e começou então a fazer os resgates de famílias que estavam ilhadas nesses municípios todos que vocês viram ali falar. Então, o Vale do Cuiabá, nesse momento, já estava sendo também, né, socorrido, já estava a Defesa Civil, todos os órgãos já estavam lá dentro, com muita dificuldade. Nós, para entrar lá, nós temos de botas, né? Subíamos todos de botas, era lama para todo lado, e, enfim, era realmente algo desolador. Então a gente encontrava pessoas na rua, né, assim, com um olhar no infinito, parecia que estavam perdidas, que não sabiam, que ainda não entendiam o que estava acontecendo. E aí no Vale do Cuiabá, vamos passar o próximo? Aqui já é uma ação, assim, a nossa Faculdade de Medicina, onde nós estamos, também se fez parceira através do curso de enfermagem, também, nesse momento também eles integraram conosco, e também da nutrição. Aqui é o Ricardo, que está aqui, que é um professor daqui da faculdade, que já estava aqui em ações. Vamos ver o próximo. Aqui é o Luiz, que é o nosso supervisor também, e que também participou, ele que morava na Lajinha, foi ele que me ligou. Nesse momento já liguei para a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Saúde já estava informada através, né, dos órgãos, né, próprios, e a gente ficou aguardando um pouquinho a baixa de água para poder chegar, para poder montar essa ação. Aí são
Aí são carros do Exército que vinham, levavam mantimentos, levavam remédios, levavam uma série de coisas, e eram os carros que tinham um pouco de condição de entrar dentro das áreas. Aí é um helicóptero da aeronáutica, que saía toda hora, o tempo todo a gente ouvia helicópteros. De vez em quando saíam médicos nossos junto com eles para poder ir também fazer o resgate e fazer uma ação nesses locais onde estavam ilhadas as pessoas. Aí são ações do Departamento de Atenção Básica, isso aqui é lá no Vale do Cuiabá. Isso aí também, entrega de cestas básicas, né? Tinha que se levar água, tinha que se levar tudo. Enquanto isso, a nossa unidade aqui estava funcionando. Então, estava atendendo, né? Preocupada com a prevenção, né? Aí no caso de leptospirose, de hepatites, né? Fazendo imunizações, as necessárias, porque naquele momento o próprio Ministério não indica que a gente faça nada a não ser a antitetânica para ferimentos, né? E fazendo a orientação de como utilização de água, os cuidados que a gente deveria estar prestando. No Vale do Cuiabá, no segmento do Vale do Cuiabá, nós tivemos 3 abrigos. Tá? Então tivemos um abrigo que ficou bem ao lado da nossa unidade, que ficou perdida, que era o primeiro abrigo. Depois tivemos um abrigo dentro de uma igreja, né, metodista. E depois tivemos um abrigo mais acima, que foi na igreja do Divino. Então, em todos esses abrigos, nós tínhamos moradores daquela área e dessa outra área, um pouco ali de quem vai para Pedro do Rio, né, à beira do rio. E de moradores que ficaram com casas em situação de risco, tinham que sair. Então, foi muito interessante porque os nossos abrigos, eles ficaram todos num segmento único, nós ficamos muito espalhados, não. Isso que foi interessante nessa catástrofe. E a equipe de família, a equipe de família do Vale do Carangola, do Vale do Cuiabá, não é nem Vale do Cuiabá, é Vale da Boa Esperança, que é o primeiro vale, depois é que vai para o Vale do Cuiabá. Não sei se dá para a gente mostrar a nossa unidade, se está depois disso, vamos ver. Isso aí já é outra ação. Passa um pouquinho. Outra ação. Outra. Depois eu passo. Aqui foi a nossa unidade perdida, mas isso aqui já foi assim, tipo talvez uns 15 dias depois, já foi limpa, colocado tudo para fora. Era uma unidade que funcionava embaixo de uma escola. E aqui assim na frente, os rios se encontravam. Então era a segunda vez que a gente perdia essa unidade em 2 anos, gente. Né? Em 2008, nós perdemos tudo que estava aí, e o pior de tudo, perdemos todas as histórias dos nossos pacientes. Aí sempre foi um lugar que teve estratégia da família, desde que Petrópolis optou por esse modelo. E aí a equipe ainda não estava refeita, tinha 2 anos que tinha acontecido isso, eles tinham perdido tudo também, aí a equipe estava assim, mas inconformada. O membro da equipe, o dentista, era mais animado, e como eu falei, eles foram os que assistiram essas famílias que estavam dentro desses abrigos, e foi muito bom isso, porque já tinha um vínculo. Quer dizer, quando eles chegavam no abrigo, eles já sabiam o que aquela pessoa que estava abrigada tomava, qual era o esquema dela, e assim, parece que havia um ânimo. As pessoas, quando viam a equipe entrar, que tinham era a referência deles. Então, isso para nós foi assim também uma experiência muito importante, porque não veio ninguém de fora, não foi ninguém que chegou como voluntário, foi os próprios responsáveis pelo cuidado daquela comunidade que ali estavam naquele momento, né, junto com eles, vivendo aquela situação e cuidando deles. Então, a gente, de manhã, a gente organizava um ônibus que saía, né, era um ônibus móvel. Primeiro foram carros, depois ficou um ônibus móvel. Então saía a equipe toda com medicação, com material com vacinas, com tudo que era necessário para dar uma assistência. Então eles iam pelos abrigos e davam assistência a essas comunidades. A gente não precisou de voluntários, a gente conseguiu, até eu falei, pela forma como foi a catástrofe, que foi bastante assim, bem
um segmento de Petrópolis, não foram vários lugares que espalhou que seria muito pior de você administrar. Então a gente conseguiu, com a própria equipe da região, fazer esse atendimento, claro, com a ajuda de todo o PSF, dentro dessa unidade base, ali a gente com o nosso objeto de atendimento a todos, né? Com o nosso plano, né, de ação de atendimento a todos. Vamos passar. Ó, aqui, isso já era, ainda tinha muita lama aqui ninguém entrava. Quando eu cheguei aqui com a nossa secretária para olhar o posto, a geladeira estava encrustada desta forma aqui, ó. Ela subiu, todos os nossos armários, nossos arquivos, a geladeira ficou assim, atravessada. Ficou assim 20 centímetros da água dentro da unidade. Então, aí a secretária optou por não mais, naquele momento, não mais utilizar esse espaço, uma vez que em 2 anos era a segunda vez que a gente perdia tudo que estava ali. E somente a vida dos nossos pacientes, né? Depois, para construir de novo toda a história, né? Tudo que é da família, a gente perdeu tudo isso. Próximo. Aí, os impactos na saúde. A gente teve a perda somente dessa unidade. Uma outra unidade que fica lá dentro dessa Estrada das Arcas, que é a Lajinha, a gente não conseguia chegar até lá, mas eles se organizaram de tal maneira a comunidade, foi muito interessante essa organização da comunidade. Só chegou, quem morava na área, que são as nossas agentes comunitárias de saúde, né? Elas se organizaram, né, com a população que estava lá, que podia, aí fizeram café da manhã para todos, com doações dos próprios comerciantes do local. Eles se organizaram e a gente não conseguia chegar lá, a gente falava um pouco, às vezes por telefone, às vezes a gente não conseguia, e a gente ia assim, dando a orientação do que fazer, até que a gente pôde chegar até lá e daí organizar o trabalho que eles estavam fazendo dentro do posto. Mas eles tiveram assim, tiveram muita iniciativa, os próprios agentes com a própria comunidade em fazer assistência, o cuidado às famílias que naquele momento estavam precisando, né, de ajuda. Então, acho assim que é uma cultura, né, que a gente coloca dentro da nossa estratégia de saúde da família, de que todos têm que se ajudar. Quer dizer, com relação assim, às equipes, mais ou menos quantos ACS, quantos ABS que estavam envolvidos nisso? Porque foi de madrugada, né? Foi de madrugada. Eles estavam nas suas casas, apesar do ACS. Isso. Eles não foram, digamos assim, atingidos plenamente de maneira que eles puderam ajudar. Isso. Quer dizer, quantos mais ou menos, quantos ACS? Lá a gente não teve os plenamente, mas assim, em Lajinha, nós temos mais ou menos lá uns 6, né, agentes comunitários. 6, Madame Machado também. Madame Machado, sim, Madame Machado também foi outra unidade que fica nesse percurso, nesse caminho, quem vai para Teresópolis. É uma entrada ali. Madame Machado também eles foram de uma presteza, a equipe foi assim, foram anjos, né, para aquela comunidade. Foram atrás de colchonetes, né? Então a gente conseguia orientar um pouco por telefone, que a gente não conseguia chegar num lugar, e ia pedindo em Passetrac para mandar colchonetes para aqueles que naquele momento, né, estavam em alguma sala, que os abrigos mesmo oficiais foram esses que eu falei, tá? Agora, em algum momento eles tiveram que se reunir num salão, numa escola, em algum lugar que desse. Então, nesse momento também, essa equipe de Madame Machado foi também de uma presteza. O Bramil? Não, o Bramil foi... O Bramil foi muito interessante. O Bramil entrou água na garagem deles, né? Quando nós chegamos lá no Bramil, não é? Que meu companheiro de primeira hora, né? Quando nós chegamos lá no Bramil, eles estavam lavando tudo. E nós estávamos procurando comida e eles não tiveram, naquele dia, eles não ofereceram almoço, porque os funcionários deles não chegaram, porque os funcionários deles eram daquela região. Perderam alguns funcionários, a gente... realmente, teve gente até hoje que está desaparecida, né? Nós computamos aqui, acho que 80 e poucas mortes, né? Assim, lá do Vale do Cuiabá. E alguns até hoje não foram encontrados, né? Infelizmente. E era realmente um cenário de devastação muito grande, né? Uma coisa que você falou em termos de comunicação.
as torres parece que não foram afetadas, mas aqui, por exemplo, não pega o vivo. Como é que vocês conseguiam estar... o vivo não pega o vivo não pega neste pedaço aqui, mas assim era interessante que um conseguia contato com o outro, né? Aí a Oi apareceu, de repente fez uma doações de aparelhos pra gente, mas no primeiro momento a gente não tinha isso, no primeiro momento foi assim, foi tentando, entendeu? Contato com a gente daqui, o médico dali, entendeu? E a gente também colocou uma base de outra coordenação para estar fazendo esse Mas aí já foi depois, o segundo dia diante. Então a gente teve, nos impactos para a gente foi isso. Foi a perda de uma das unidades, isso é um impacto para a nossa atenção básica, como um todo, né? A criação de uma nova forma de atuação das equipes, porque nós tivemos que, de repente, fazer uma nova forma de ação, né? Reuni-los, formar novas equipes que se revezavam a cada 4 horas para poder estar dentro deste espaço, que foi o nosso espaço base, que era a unidade de Itaipava. Aí veio um problema muito difícil para nós, da estratégia da saúde da família. Foi a migração de famílias, modificando o território de atuação das equipes, né? Isso para nós assim foi terrível, porque a gente encontrava uma família que era lá do Cuiabá, que foi parar lá no Madame Machado. Fazenda Inglesa, depois Mas isso já foi depois, porque aí os abrigos depois, já assim uns 40 dias depois, mais ou menos, foi que aí tiveram que desativar esses abrigos, né? No início tudo bem, mas depois teve necessidade de desativá-los. Então, encontraram na Fazenda Inglesa um espaço. Vocês foram à Fazenda Inglesa? Lá tem um espaço muito interessante, que é uma unidade do Serpo antiga, e é dos Correios atualmente. Então lá funcionava como hotelzinho, então tinha o Cláudio trabalhou comigo na Fazenda Inglesa e Rita sabem disso. Então lá foi o lugar que eles encontraram onde eles puderam, quando eles desativaram esses abrigos, porque a vida teve que voltar ao normal. A Igreja do Divino precisava ter as suas instalações já desimpedidas, né? O outro também. E os de baixo, que é onde a gente tinha a nossa população que tinha o maior risco, esse primeiro abrigo ali ao lado da nossa unidade, que era um ginásio. Então, essas famílias foram parar lá na Fazenda Inglesa, nesse espaço. E ainda sempre assistidas pela CETRA, né? Pelas equipes que faziam. E a equipe da Fazenda Inglesa, que é uma estratégia da família, coitada, teve que assumir essas famílias como sendo pertencentes à área delas. Eu tive um trabalho enorme para convencer a nossa equipe. Eu falei, a gente tem que tratá-los como se eles, neste momento, como se eles fossem da região. Então, demos um trabalho muito grande à nossa equipe de lá, porque ela teve que receber essas famílias todas que vieram de toda essa parte aqui, de Itaipava, Cuiabá, né? Pedro do Rio, né? Lajinha, também Madame Machado, elas receberam lá e elas tiveram que se organizar para receber essas famílias, pelo menos enquanto elas estavam ali. E ali era, naquele momento, o local de moradia delas, oficial. Aí, novamente, a reorganização do acesso aos serviços oferecidos às famílias atingidas. E aqui o que foi muito interessante, que isso a gente viu, a solidariedade entre entes federativos, pessoas e instituições. No meio dessa tragédia toda, que era o caos, vocês não imaginam, era o caos, sobressaía a solidariedade, gente. Entre todos, entre todas as instituições, entre as pessoas que chegavam, entre as pessoas que queriam chegar ajudando, entre aqueles que se mobilizaram. Foi, assim, uma demonstração, entendeu, de solidariedade que realmente, naquele momento, emocionou todos nós, não é? Depois de mais ou menos 8 dias da catástrofe, veio para aqui o Hospital do Exército, aquele, inclusive, que fez aquele trabalho no Haiti, que foi para o Haiti para fazer o atendimento das pessoas. Eles vieram para cá, mas eles vieram 8 dias depois, ficaram aqui no Parque de Itaipava, montaram ali toda a estrutura. E foi assim, eles vieram dar uma ajuda, mas eles prestaram muita ajuda na questão do voo. Segundo todas as pessoas que trabalharam aqui, de aeronáutica e exército, que nunca tiveram tantas horas de voo,
acho que você talvez saiba disso, né? Como foi aqui. Porque era um barulho constante, né? De helicóptero saindo, chegando, saindo, chegando, saindo, chegando. A gente só ouvia barulho de helicóptero para poder fazer realmente a assistência a essas pessoas que ficaram isoladas, né? E o resgate delas também. Aí alguns voluntários também, no nosso trabalho também, a gente acabou tendo também que assumir o cuidado de alguns voluntários, que não médicos, vinham ajudar o pessoal dessas outras equipes. Médicos, a nossa secretaria, os nossos profissionais de saúde, eles deram conta praticamente de tudo. Tivemos a ajuda de um rapaz da Marinha, que ficou fazendo ficha para a gente. Esse rapaz que veio aqui, estava aqui, veio e ficou conosco alguns dias, né? Até liberaram ele lá, para ele ficar aqui. E isso tudo era coordenado nesta unidade de Itaipava. E assim, aos poucos nós fomos desativando aquilo que nós criamos para aquele momento poder fazer frente a essa situação. Vamos ver o próximo? O pessoal do Jeep também, né? O pessoal do Jeep, jipeiros. Jipeiros, muitos, né? E aí, como eu estava... Escalada. E era muito interessante, eles saíam nas aeronaves e às vezes as aeronaves deixavam eles lá. Aí eles vinham a pé. Aí quando chegava assim, lá pela noite, tipo 9, 10 horas, me apareciam na unidade todos escoriados. Eu digo, menino, vocês não podem fazer isso, né? Eles assim, meio aventureiros, meninos jovens, que queriam ajudar, então eles entravam nas aeronaves, entravam nos jipes, entravam nos caminhões, e eles iam lá, iam para dentro do local mesmo, né, de necessidade de resgate. Mas o pessoal chegava lá, parava aqui, deixava eles fazendo e ia embora. Não contava, não tinha aquela... Aí eu ficava, meu Deus, agora a gente ainda tem que cuidar desses meninos que vêm para cá, né? Porque era o nosso dever. Outra coisa também foram equipes que foram contratadas para limpeza, que foram contratadas emergencialmente. Então eram pessoas que você também teve que fazer a vacina deles, porque eles iam entrar em local, então tivemos que fazer antitetânica, cuidar deles, alguns faziam crises hipertensivas, então a gente também ficava cuidando deles. Então a gente, além de cuidar dos nossos, né, que estavam precisando, os que vinham chegando também, que havia necessidade, esse posto era o lugar que a gente fazia, né, o atendimento. Então aí os desafios. Essa equipe, só para que vieram de Caxias, os trabalhadores. Porque grande parte veio de outros municípios, né? Porque foi assim, foi contratado emergencialmente, precisava, as ruas estavam de lama e foi difícil você realmente fazer frente àquele desafio. Então, foi uma iniciativa aqui da Prefeitura, né, de contratar equipes emergenciais para poder fazer a limpeza. E aí vieram pessoas que não foram, né? Ninguém fez admissional, ninguém fez nada. Então a gente também se deparou com esse pessoal que veio para trabalhar, né? Que a gente também precisou desenvolver também, né? um cuidado a eles, né? Então vacinamos todos, né? Então, os desafios que ficaram para a gente, né? Ficou o desafio de projetos intersetoriais, a fim de melhorar a integração entre os entes e a resolutividade das ações, capacitar as equipes em emergências e desastres, manter recursos para enfrentamento de emergências e desastres, isso a gente não tem na hora, é aquela confusão toda, né? Viaturas, equipamentos médicos de proteção, etc. Insumos, medicamentos, telecomunicação, que isso que você falou ficou super difícil, né? A gente tinha até um rádio aqui. Esse rádio ajudava a gente muito. A pessoa do rádio, tal lugar falando que... Rádio amador. Isso, tinha um serviço de rádio amador, né? Foram eles que chegaram também no primeiro momento. Telecomunicações, criação de um comitê de crise, de um plano de contingência e de um manual de gestão de crise para a Secretaria de Saúde atuar junto ao Comitê de Emergências do município. Reconstruir a unidade de saúde de Boa Esperança. Então, o que acontece aqui? A unidade de Boa Esperança, naquele momento, ficou que o Estado viria aqui e faria essa unidade para a gente. Essa e a de Itaipava é uma unidade pequena. Ela serviu de base, mas foi um espaço muito difícil de você transitar. Então, a secretária, naquele momento, pediu para que a Secretaria de Estado cedesse 2 unidades, fizesse uma nova para Itaipava, onde a gente tivesse uma unidade com melhores condições, né, de trabalho e feitas, né, voltadas mesmo para dentro do que o Ministério preconiza, e a nossa unidade de Boa Esperança que nós perdemos. Infelizmente, a nossa equipe de Boa Esperança até hoje está em 2 contêineres
porque a gente ainda não conseguiu, entendeu, viabilizar a unidade de Boa Esperança. Eu morro de vergonha diante da nossa equipe, porque a gente vê o quanto eles se doaram, o quanto eles já ficaram desolados para você construir essa equipe novamente, dar ânimo para eles, dar suporte. E no primeiro momento foi difícil, porque eles só tinham notícia de perda de pacientes, Então, aquela situação impactou bastante aquela equipe. E até hoje a gente está aguardando. Já tem um terreno, já foi todo, a parte da prefeitura já foi realizada, que foi a terraplanagem, né? A drenagem, e agora está faltando realmente o Estado vir e concretizar essa unidade. Então, até o momento, essa nossa unidade, eu digo que nós estamos que nem os desabrigados, né? Os desabrigados até hoje também ainda não têm a solução definitiva, né, para suas casas, e nós também estamos de forma improvisada dentro de dois contêineres. Alice, só... Tá, volta, filho. Você falou existia já um plano? Existia um plano de contingência, só que ele não estava colocado em ação. Ele estava... Então, só na hora foram assim, os vários atores foram se juntando, se reunindo e daí fazendo frente ao desafio. Hoje, a Defesa Civil já implantou na cidade, né? A gente já tem o sistema que eles chamam de sistema de alarme. Os nossos agentes comunitários têm trabalhado com eles incessantemente. Tipo a gente no Rio? Isso. Então, existe até simulações. Então, a nossa Defesa Civil fala, tal dia nós vamos fazer simulação. Então, nossos agentes comunitários vão para a área e daí eles trabalham já junto com a Defesa Civil, né, para isso. E tá realmente ocorrendo já um plano, tá, de contingências, porque a gente precisa realmente que isso esteja muito bem feito, embora a gente saiba que cada situação é uma situação, né? A gente tem... Cada vez que vem uma situação dessas, ela é um desafio para todos os órgãos, mas é bom que todos já estejam de tal maneira, né, articulados. Pois não. O Lions Club também participou? Lions. Aqui com a gente não. Acho que depois, né, houve, né... A gente não catalogou, a gente ajudou, mas aqui tem o Lions sim, aqui em Itaipava. O Lions sim, né? Tem sim. Tem. Catalogou isso, né? Todos que ajudaram. Porque alguns também foram fazendo as suas ações por conta própria, né? Assim, dentro do âmbito deles, né? Eles foram daí fazendo as suas ações. A gente pode responder sobre a saúde, mas a CETRAG ficou nessa organização, esse socorro que não era da saúde, ficou com a CETRAG no mesmo prédio, mas era um trabalho paralelo. E a gente não tem controle sobre isso. Nós deve ter participado com a CETRAG. Aqueles que ajudaram os animais foram muito... Isso é muito interessante, né? As ONGs dos animais, porque o que a gente encontrou foram muitos animais perdidos também, né? Então foram todos recolhidos aqui em Itaipava e ali ficaram... No Divino ainda ficaram junto com as pessoas. Nós chegávamos para atender e eram os animais deles todos também juntos, né? Então era isso que eu queria passar para vocês, né? Que foi a nossa ação. Eu acho que foi muito mais do que isso, mas eu queria passar para vocês que realmente foi um momento ímpar, assim, na vida profissional nossa. E como eu falei para vocês, aquilo que sobressaiu, que sensibilizou a todos, foi realmente a solidariedade, a parceria, que naquele momento todo mundo se uniu, né, para ajudar, entendeu, as pessoas que estavam precisando, né, as vítimas. Pois não, quem perguntou? Vou mudar um pouco o foco da pergunta, porque no finalzinho parece que eu ouvi mais ou menos um comentário sobre a pergunta. Fora o intemperismo físico, né, eu acho que a situação se agravou muito por conta de uma falta de um planejamento urbano, né, tendo em vista o município de Petrópolis assim, com várias situações de risco ambiental, né, esses determinantes sociais, tanto na questão social quanto na questão ambiental. E assim, eu queria saber como é que está ao longo prazo, né? Como é que está essa situação em relação a possíveis novas chuvas, né? Como é que está a questão do preparo da população para isso e a questão da adesão também, né? Porque não basta eu só criar políticas públicas ou mecanismos, né, de redução desses impactos, né, redução desses determinantes sociais e ambientais, se eu não tiver o estímulo da população à adesão a esse programa. Eu queria saber como é que está essa relação. E também, outro questionamento,
Eu participei durante 4 meses, assim, imerso mesmo, assim, numa sala de situação de saúde no município de Friburgo, né? Trabalhando na redução dos impactos e dos indicadores de saúde, né? E uma situação muito alarmante que eu vi, que é a questão do boom imobiliário, né? Porque não tinha momentos que você não tinha, o governo disponibilizava verba, você não tinha como mais alugar residências e tal para alocar essas pessoas. E queria saber assim, como é que se deu essa relação aqui em Petrópolis, como é que ficou essa questão desse boom imobiliário? A região serrana, né, toda tem uma fragilidade, né, do ponto de vista de relevo, né? A gente vê isso aí e, infelizmente, ao longo do tempo, né, o pessoal foi ocupando as encostas, que eram lugares para serem preservados, não eram lugares para que a gente tivesse moradias. Então, infelizmente, a gente, aqui na região serrana, a gente se vê de tempos em tempos, ou sempre, a gente ultimamente estava assim, quase que todo final de ano, a gente tinha essa situação de correr. Tem alguns locais já mapeados que são de extremo risco. No início, é o que eu falei aqui, nós fomos surpreendidos com essa catástrofe, porque ela teve uma forma diferente. Ela foi setorizada ali no Vale do Cuiabá por conta do que veio acontecendo de Nova Friburgo, Teresópolis, e vieram ali, né, a região, vieram os rios todos trazendo pedregulhos, enfim, né, assoreando toda a situação daqui. E aquela imensa quantidade de água, porque de fato era algo imprevisível. Se você conhecesse o Vale do Cuiabá, você jamais diria que aquele lugar ia ser um lugar que ia ter essa situação. A gente até esperava isso aqui, por vários pontos nossos aqui de encostas, né? Glória, né? Quitandinha, Araras, a gente tem alguns lugares também que são. Então, a cidade já tem mapeada os lugares que são para nós, entendeu? Suscetíveis de acontecer isso, a gente até sabe. E na cidade, que nem eu falei no início, ninguém nem suspeitava do que estava acontecendo aqui. O lugar realmente daqui, de fragilidade para isso, foi a Lajinha, que ali você tem aquele rio, né? Quase no sinal do rio, mas que corta dentro do Lajinha. Que vai paralelo ali, quem vai subindo para Teresópolis, aqui por Petrópolis. Ali aquele que desce do Vale do Cuiabá. É Santo Antônio, né? O do Cuiabá é Santo Antônio. Aquele ali. Dentro do Lajinha, ele é Santa Mônica. Vem dali de Santa Mônica. E aquilo ali foi tão interessante que era tanta quantidade de água que aquilo ali ficou uma coisa só. Ninguém sabia onde é que estava a rio, onde é que estava a rua. Foi por isso a grande dificuldade de você chegar ali ao local. Como eu disse, as pessoas de Lajinha e Madame Machado, também a Madame Machado, que é exatamente nesse circuito que vai para o Vale do Cuiabá e que vai para Teresópolis, aquele espaço ali, ele já é realmente um espaço de fragilidade, porque foi em 2008 que ali também alagou. Se vocês olharem ali, tem muita casa, assim, estão fazendo até agora uma obra imensa, que ontem eu fiquei surpresa quando eu vim de Nova Friburgo e vi que eles estão fazendo a calha do rio, estão fazendo tipo ali perto do Bramil, estão fazendo tipo um piscinão de retenção, que eu acredito que aquilo ali vai melhorar muito. E essas casas realmente da Lajinha e dali que vão entrando ali, naquela parte da Estrada das Arcas, elas muitas estão na beira do rio mesmo, e que nem você citou, de uma grande vulnerabilidade, de uma grande possibilidade de que aconteça novamente, de que os móveis das pessoas estavam todos na beira da rua, cheios de lama. As pessoas perderam tudo. Lá não teve mortes, né? Cuiabá teve, porque foi uma coisa, né, inesperada, 2 da manhã, aí veio carregando casas, e não teve isso, não foi casa boa nem casa ruim, foram as casas todas, né? Porque vinham aquelas árvores enormes, né? Naquela enxurrada, né? Levando tudo que estava na frente. Os agentes que eram residentes daquela vez. Nossos agentes dessa nossa unidade, que eram moradores da área, ficaram todos desabrigados. Nós tivemos uma grande perda da equipe. A equipe ficou muito abatida, porque os agentes ficaram sem casa, sem rumo, né? Perderam bastante pacientes. E aí ficou tudo, essa equipe ficou toda
toda desfeita, na verdade. Foi um grande esforço dos membros que ficaram para poder eles estarem fazendo frente àquilo que eu falei, que foram eles que cuidaram dessas famílias, que foi uma coisa muito bonita e muito interessante para nós de Programa Saúde e Atenção da Família. Então, veio o INEA, aí depois vieram os vários órgãos, né, responsáveis pelo meio ambiente, e aí estão discutindo, né, desapropriação, e aí aconteceu isso que você está falando, a gente não tem local para fazer casas, a gente não encontra de maneira nenhuma. Petrópolis, você quer um terreno para você construir as casas populares, também teve um grande problema, porque a população lá de Cuiabá, ela é diferenciada, ela não quer qualquer casa, tá? A turma de lá tinha uma condição melhor. Então não me venham com casas populares, não, porque não é isso que a gente quer. Então o desafio nosso grande também foi isso, você casar essa situação. Então esse impacto existe, foi muito difícil encontrar terrenos. Até hoje a gente localizou 2, né? Mas que ainda eram para desabrigados anteriores. A chuva de 2008. Acho que o Luiz pode falar um pouquinho sobre isso, porque ele foi... Estava ali, foi ele que eu mostrei ali na foto, estava comigo, ele pertence a uma ONG, que também entrou aí, trabalhou bastante. E ele faz parte do comitê, desse comitê de emergência, tá? Esse grupo está sendo realizado, tem um projeto, né, Luiz? Como é que está o projeto? Pra gente... O projeto está andando de forma lenta, né? A gente tem muita dificuldade, principalmente com a burocracia pública. E agora o INEA está fazendo mais um levantamento, né? O que é muito complicado para as pessoas, porque as pessoas estão passando por 6, 7 levantamentos. Né? E cada vez é uma exigência diferente, por isso a gente está hoje meio... Gente, isso para a gente foi muito difícil de administrar, porque você chegava para uma família e cadastro, chegava para outra família, para a mesma família, ou vinha outro grupo, cadastro, e vinha daqui a pouco mais um cadastro. Chegava uma hora que as famílias estavam irritadas, elas não queriam mais, né, ninguém fazendo cadastro, porque nada era resolvido, elas continuavam na mesma situação, estavam extremamente irritadas, porque de fato já estão ali, numa situação muito vulnerável. Aí vem um que é do meio ambiente ou do órgão tal, cadastro. Aí vem outro, né, eles precisavam ser poupados. A gente chegou um momento que disse, para de fazer, a gente não quer mais isso, as famílias estão irritadas com isso, né, Márcia? E cadastro que daqui a pouco não serviu para nada, né? Então isso cansou muito, é uma das coisas que precisa melhorar, é o que o Luiz está falando, a burocracia é muito grande. Então fala um pouquinho do nosso plano, né, como é que está? A ideia básica é que, assim, não vou nem falar de Petrópolis, né? O nosso país não tem tradição de fazer prevenção, nunca existiu isso, né? Os nossos órgãos oficiais são muito desaparegados, tanto técnica quanto filosoficamente, para lidar com essas situações. A partir do acontecido aqui na região serrana, que é a maior catástrofe a nível de Brasil que a gente já teve, a gente começa a pensar em prevenção. E isso começa a interferir no funcionamento dos órgãos que a gente tem. Então vocês têm visto aí os treinamentos de sirene, né, ponto de apoio e etc. Esse é o começo da gente pensar na prevenção, mas ainda de uma forma muito tímida, né? A gente precisa criar outros mecanismos que sejam capazes de dar conta dessas situações. Eu acho que a gente avançou bastante aqui com a implantação desse comitê de situações de emergência, né? Pelo menos a gente conseguiu reunir todos os órgãos que estão implicados nessas situações. A gente tem hoje uma rede de comunicação muito eficaz, né? A gente conseguiu, que eu digo aí o comitê, né, conseguiu implantar torre de rádio amador, conseguiu comprar aparelho para que isso possa ser implantado no município. O município está todo coberto hoje por essa rede. Na verdade, quando a gente pensa assim no telefone celular ou em outras formas de comunicação, durante o acontecido é melhor desistir, porque isso não funciona, né? O que vai funcionar ainda é o rádio amador. Então, assim, a gente teve alguns avanços aqui na cidade em relação a instrumental, em relação à comunicação, à integração
dessas diferentes entidades que participam do comitê, e agora a gente está na fase de que cada órgão desse vai ter que começar a fazer o seu plano de contingência, o seu plano de ação, nomear as pessoas que vão dirigir esse tipo de coisa. Então, assim, a gente está trabalhando, eu e a Margarida, para conseguir fazer aí o plano de contingenciamento da Secretaria de Saúde e o plano de ação. Vamos ver se a gente consegue terminar isso antes das chuvas, né? Experiência a gente conseguiu. O que você tem assim? Aconteceu um desastre, você tem que ter isso tudo organizadinho, né? Quem é que fala com a imprensa, quem é a pessoa que dirige as equipes, quem são as equipes que estão disponíveis para trabalhar nisso, porque não é qualquer pessoa que pode ir para dentro de campo. É preciso fazer um preparo dessas pessoas, né? É preciso criar um suporte para essas equipes não podem ficar abandonadas sozinhas trabalhando, né? Isso é fundamental. Hoje a gente tem discutido isso. Essa semana que passou agora eu tive no evento da Defesa Civil lá em Nova Friburgo, para a Defesa Civil da região serrana, e a gente estava lá discutindo prevenção, né? É preciso, assim, eu vi em alguns municípios, eu acompanhei os 7 municípios que foram atingidos, eu vi em alguns municípios equipes de psicólogo sendo utilizadas de uma maneira errada, errônea, e trabalhando 48 horas direto. No fim, aquelas meninas estavam quase dormindo, né, em cima da cadeira, em cima do braço. Não consegue cuidar de ninguém. Tem que ter um planejamento para isso. Você tem que ter uma equipe de retaguarda que não está trabalhando agora, para quando aquela cansar, você substituir. Enfim, são uma série de coisas que a gente vai aprendendo a fazer e que a gente não tinha tradição. Então hoje, eu acho que a gente está começando a aprender a lidar com esse tipo de situação. A gente tem alguns órgãos no país inteiro que já tem uma certa experiência com isso, pessoal lá de São Carlos, com quem eu trabalho, pessoal de Santa Catarina, e a gente tem tido muita troca internacional com o pessoal aqui da América do Sul, principalmente Chile, Peru e México, né? Eles já têm uma certa experiência de como lidar com essas situações. Então o que a gente espera é que a gente possa ir caminhando e também modificando a legislação e modificando algumas práticas dentro dos nossos órgãos oficiais que são prejudiciais na hora de que acontece o desastre ou a emergência, porque assim, os interesses políticos acabam superando os interesses técnicos e humanitários ou de direito de cidadania, né? Então, assim, a coisa é muito difícil, é muito atravancada. Vocês devem estar acompanhando a obra lá de Itaipava, né, que abriram a calha do rio ali. É uma bela obra, está sendo feita, mas também vai criar muito problema com desapropriação, né? Eu tenho amigos, eu moro lá na beira do rio, eu tenho amigos que a casa vale 160, 170 mil e neto oferecendo 30. Uma pessoa que investiu a vida inteira na sua moradia. Essa é a dificuldade, né, que a gente está tendo. Para outra, você o pessoal do Vale ser do Cuiabá desapropriado por, sei lá, 1/6 do valor do seu E alguns imóvel. deles são legalizados, né, Luiz? A maioria são legalizados. Existe um diálogo com o Poder Executivo para você conseguir aumentar esse valor da compra? Já existiu, já teve uma segunda proposta, que foi um aumento, mas mesmo assim ainda fica longe, ainda fica muito longe. E assim, o que a gente viu acontecer é que essas coisas começaram a acontecer a partir do momento em que o Ministério Público interviu. Enquanto o Ministério Público não interviu, a coisa ficou em banho-maria, né? Então é muito complicado. É muito complicado, parece que porque tem 1000 interesses atrás disso, né? O grande problema é que era o decreto de desapropriação no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, foi um decreto de 1950, que na época ele foi feito em cima de um valor... Lá do Rio de Janeiro, de casas do Rio de Janeiro que não... Agora, que acabou alterando a proposta aqui do Vale do Cuiabá, mas ainda fica quem? E realmente era isso que eles utilizavam, né? Eles utilizavam como base, né, esse decreto, a avaliação dessas casas do Rio de Janeiro, que eram muito diferentes da situação nossa aqui e que não podia ser aplicado aqui, onde a população se reunia. A população tem a sua organização, né? Agora, Luiz, é importante, essa obra, ela
é técnica. Técnica, tá muito boa. Nossa, muito bem feita. Vai resolver. Porque essas obras, como você colocou, políticas de emergência, você acaba, caramba, esqueci que o rio está fazendo a curva, quando enche a curva vai... Entendeu? Não, olha só, muito bom, muito bem feito. Vocês podem, quem tiver a possibilidade... Né? E outra coisa, é área rural ou é área residencial mesmo? Residencial. Residencial. É, urbana mesmo. E assim, o que mais espanta, e aí não é um problema do acontecido, da emergência e do desastre, né? É a nossa prática de corrupção nesse país, né? Assim, nos 7 municípios a gente teve problema de verba. Então não é uma coisa que acontece por acaso. Né? Não, isso aqui, infelizmente, não. Aqui, graças a Deus, gente. Nossa verba foi toda ela, entendeu? O gasto dessa verba. Qual foi o problema que vocês tiveram? Não, nós não tivemos problema, não. Nós não. Mas Nova Friburgo, Teresópolis. Já teve secretário sendo preso, a verba sumiu. Que não. Prefeito caçado. Absurdo. Prefeito caçado. Aqui, acho que foi São José do Vale do Rio Preto, que eu vi a entrevista na televisão. O cara tinha um galpão com, sei lá, 10 mil pares de sapato que tinham que ter sido usados lá, não um ano e meio depois. E aí perguntaram para ele, mas o que vai ser feito? Ele falou, vamos fazer uma gincana. Um absurdo. E São José do Vale do Rio Preto ficou, hein, Luiz? O São José do Vale do Rio Preto ficou ilhado por muito tempo. O suporte era todo dado aqui pela gente e por essas aeronaves e por essas viaturas que aqui estavam. Porque aqui, que nem eu falei, né, foi criado as bases para poder estar abastecendo e chegando, né, nos locais e cuidando, né, dessa parte assistencial e de socorro e de tudo. Então, São José do Vale do Rio Preto, a gente não conseguia falar com ninguém. Então, era de se esperar que as autoridades locais tivessem um pouco mais, entendeu, de comprometimento com essa história, né? E a gente ser surpreendido depois, um ano e pouco depois, com as doações que foram para lá, presas dentro de um galpão, tudo uma coisa horrorosa. A televisão mostrou, eu não sei nem como é que eles vão achar o outro par daquele sapato. Ali vai ter que ser gincana mesmo com as crianças, cada um vai procurar onde é que está o par do outro. Você ouvia coisas assim, não. Esse material não vai ser levado para tal município, não, porque o prefeito lá é de outro partido. Sim. Então, é muito difícil. Mas assim... São José já começou errando a partir do momento que essa catástrofe foi uma das maiores catástrofes mundiais, e a política ela adotou desde o primeiro momento, tipo assim, não estamos precisando de ajuda de fora, está tudo sob controle. E ninguém conseguia nem falar com eles, né, Luizinho? A gente não conseguia falar com eles, Carlos Henrique. Olha, eu vou pedir só, porque entraram pessoas depois, eu vou pedir para mostrar desde o início as imagens na sequência, só para... De repente, se o Luiz quiser fazer algum comentário, vamos voltar lá. Ó, isso aí são... Volta só para eu falar um pouquinho. Ó, isso aí são as nossas agentes comunitárias levando água, e elas fizeram... montou-se um esquema de trabalho que elas foram de casa em casa, onde havia a possibilidade de falar com alguém. Então elas foram fazer uma varredura de território. Então elas batiam, elas orientavam as famílias que ali ainda, por um acaso, estavam, e quando não era isso, aí era dentro dos abrigos que tinha que ser trabalhado, né, essa parte. Então aí um grupo delas caminhando, isso foi lá no Vale do Cuiabá. Volta, querida, por favor. Aqui que é o ginásio, que foi essa cobertura que vocês estão vendo aqui, é o ginásio onde havia o primeiro abrigo. E era o abrigo que tinha a maior vulnerabilidade, era onde você tinha as pessoas de menor condição. Foi um abrigo que foi muito preocupante para todos nós que trabalhávamos, e era ali ao lado, que era para cá, assim, que é o posto de saúde que nós perdemos. Vocês estão vendo aqui a chegada da água e da terra e das árvores, isso tudo foi arrastando tudo. Ali era um campo de futebol. Perderam tudo, né? Essa lajinha. Esse lugar, às 5 horas da manhã, como eu falei, e lá na lajinha a gente teve o mérito, teve assim a surpresa da grande solidariedade,
que as pessoas que ali estavam e que podiam se organizaram e aí já começaram a pedir, de alguma maneira, doações e fizeram o café para todos que ali estavam retidos, as famílias, né, dentro do salão da igreja, que é onde funciona também um posto de saúde da gente, né? Fizeram ali então o café da manhã para todos. Quando a gente conseguiu contato com eles, todos estavam sãos e salvos e todos estavam abrigados, de alguma maneira acolhidos, e teve uma grande importância as nossas agentes comunitárias e também, né, claro, a população local, que, né, bem sensibilizada, fez a primeira ação, né, junto dessa comunidade. Aqui Itaipava mesmo. Olha, a gente ficou semanas com essa imagem de Itaipava. A gente queria passar e não tinha condições, alagou tudo ali. Ali é um shopping, né? Então ficou tudo desse jeito. Aqui em Nova Friburgo, um prédio que, né, Nova Friburgo, todos nós sabemos que foi um impacto foi muito grande, né? Ali, que eu falei, que escorregou toda a pedra, né? Ela ficou careca, ela desceu toda ali, tudo o que a gente tinha ali por cima, desceu e veio levando tudo. Aí Sumidouro, que é outro... Sumidouro perdeu 56 pontes. É um município essencialmente agrícola. Então o fato de ter perdido as pontes inviabilizou a produção toda. Perderam muita coisa. Eu acho que você falou de lajinha ali, eu acho que é importante uma virtude, né, da presença do Estado, seja do agente da saúde da família. Quando ela tem capilaridade no município, no território, você consegue reorganizar o caos mais rápido do que... Esse é o motivo que a gente trouxe para cá, para vocês, a experiência que a gente teve nessa catástrofe. Né? Porque o agente comunitário de saúde, ele também... Ele está inserido na igreja, é um agente de transformação muito grande. Outros órgãos ali da comunidade, outros organismos da comunidade. E quando acontece a catástrofe, ele mobiliza. Ele é uma referência, né? Ele passa a ser uma referência. Eu acho que essa catástrofe que a gente agora, ela foi ímpar pela magnitude dela, porque afetou inclusive os agentes de saúde. Sim. Porque eu tive a oportunidade de trabalhar nessa localidade de Boa Esperança, que já tinha sido inundada. Eu falei com eles foi em 2008. 2008 nós tínhamos perdido tudo, né? E em 2011, né? Foi uns 3 anos depois. Como ocorreu mais pelo lado de Madame Machado, as agentes de saúde não foram atingidas. E eu fui uma das primeiras equipes a chegar no Boa Esperança, para começar a fazer a vacinação de cobertura. A gente teve e assim, foi muito, uma coisa assim que a gente aprendeu, eu pelo menos aprendi, foi como foi crucial o papel das agentes de saúde naquele local. Porque nós não sabíamos quem eram as famílias que estavam mais em necessidade. E foram as agentes de saúde com conhecimento de cada casa que elas tinham, ó, naquela casa ali tem dona fulaninha que é acamada, ela não ela ia uma mini-pressa, faz uma mulher. Aí nós íamos na casa daquela pessoa. Exatamente. Até como aquela pessoa estava viva, estava morta. Exatamente. Seu fulano de tal é diabético, está sem insulina, dona fulano de tal é paraplégica. Então, com as agentes de saúde, nós conseguimos mapear a população de maior risco, assim, com mais velocidade. E o próprio posto de saúde de família serviu como base para cafezinho, para os bombeiros, para os agentes de civil, serviu como uma base importante para o posto de saúde de Madame Machado. Eu acho que tem um ponto que é interessante trazer como informação, que é assim, para frente agora, né? Como é o quadro de saúde já foi. A gente ouve falar muito, né? Estresse pós-traumático, isso e aquilo, etc. O que a gente tem do estudo hoje demonstra o quê? Pessoas acolhidas durante o evento se recuperam naturalmente do desequilíbrio causado pelo evento. O que é anormal nessas situações é a própria situação e não o comportamento das pessoas. Então, assim, crianças com 6, 7 anos, meu filho não era assim, agora vive agarrado na minha perna quando chora. É assim mesmo, isso acontece assim mesmo, isso é natural de acontecer. E assim, os casos que a gente tem, por exemplo, de abrir um surto psicótico, é sempre em relação a pessoas que já tinham algum tipo de comprometimento psiquiátrico. Raramente alguém enlouquece simplesmente pelo evento. Logicamente, algumas pessoas vão precisar de um suporte emocional maior. Pessoas que tiveram... Eu atendi pessoas que perderam 8 membros da família, né? Então,
certamente isso vai abalar. Mas se você fornece um suporte psicológico, psicoterápico, naquele momento, um acolhimento, e aí o acolhimento naquela hora, às vezes é um café com leite, às vezes é uma roupa seca, às vezes é um olhar, às vezes é um lugar para descansar. Ou seja, a gente tem que ter uma visão desse tipo de evento, de que assim, as diferentes disciplinas, as diferentes áreas de conhecimento têm que trabalhar integrado. E na verdade, o sofrimento psíquico, e na verdade não acontece imediatamente, você cronologicamente aguardando. Acontece e vai acontecer naturalmente num tempo cronológico que não é o nosso da secretaria, enfim, ele vai até acontecer. Porque o tempo se modifica nesses eventos, né? Você passa a ficar acordado muito tempo, a tua alimentação se modifica, o teu equilíbrio emocional passa a ser outro. Enfim, tem uma série de determinantes que a gente precisa levar em conta. E assim, tomar muito cuidado com a medicalização. Muito cuidado. Medicar só aqueles casos em que a gente tem realmente a certeza da necessidade. Mas vocês imaginem uma pessoa que hoje passa por um evento como esse, em que toma remédio para dormir. Eu tomo um comprimido para dormir. Mas agora eu estou tão estressada que eu vou tomar 2, eu vou tomar 3. E aí ela deita e dorme. Se a chuva vier de novo? É verdade. Então, é uma série de coisas que a gente tem técnica que a gente precisa ser muito cuidadoso. Pois é, mas o objetivo realmente desse trabalho é mostrar para vocês como é importante uma estratégia de saúde da família bem consolidada, bem organizada, comprometida, né? Um departamento de atenção básica, onde, assim, em meio-dia se organizou, todos, né, que participam, meus supervisores, né, a direção, a base, todo mundo foi construindo exatamente as equipes de rodízio, de 4 em 4 horas a gente estava trocando as equipes, né, com esse olhar, e a gente, tão comprometido, né, com a comunidade, demos respostas no momento que foi muito difícil, mas como eu disse a vocês, a solidariedade foi quem sobressaiu, né? Aí, livre de que um é médico, o outro é assistente social, o outro é enfermeiro, o outro é um agente comunitário, mas a solidariedade foi fundamental para que a gente tivesse tido o êxito e minimizado as condições que a gente naquele momento foi enfrentar. Então é isso que eu queria passar para vocês, né?